Antes de eu começar, me responda. Você fala Chevios ou Zivios? Bom, eu como bom brasileiro não consigo falar Zivios. E sim, eu sei que tá errado. Mas eu falei errado assim até hoje, então eu já começo esse dossiê pedindo antecipadamente desculpas aí ao público internacional. Mas a gente fala Chevios no Brasil, ok? Para começo de conversa, é praticamente impossível contar a história dos shmups sem falar de Chevios. Afinal, goste você dele ou não, é um jogo que revolucionou a forma como se faz e como se jogam shmups. E sim, eu digo isso porque nos dias de hoje é muito difícil achar algum fã de shmup que sequer cite Chevios como seu jogo favorito. Quando você fizer essa pergunta, você vai ouvir falar de gente citando Gradius, Raiden, R-Type, Dodonpachi, Ketsui, mas Chevios de fato anda meio esquecido. Muita gente costuma falar dele como um jogo datado, sem muitas opções de jogabilidade, repetitivo, porém, se você tem por volta de 40 anos como eu, e um dia pôs os pés em um fliperama, sem dúvida você se deparou com esse som aqui, ó. E esse som provavelmente te chamou a atenção e te fez procurar que máquina que estava tocando essa música repetitiva, alienígena, praticamente hipnótica. E aí você deu de cara com um jogo que explodiu sua cabeça, afinal, os shmups da época eram bem primitivos. Se você acha Chevios simples demais, olha com o que a gente jogava nessa época, antes de ele aparecer. Agora, imagina que o seu parâmetro era esse, e um dia você deu de cara com isso aqui. Sim, meus caros, foi um divisor de água, tá? Eu sei que hoje em dia é difícil demonstrar o quanto, mas acredita, cara, esse jogo mudou tudo. E sejam bem-vindos aí ao Dossiê Chevios, o primeiro dossiê do Shmups BR de 2023. Se você gostar do que vai ver aqui, por favor se inscreve no canal, deixa seu like, comenta o que achou do vídeo para ajudar a gente e bora falar da história de Chevios e todas as suas encarnações. Chevios surgiu no ano de 83 e, como eu já mencionei, ele revolucionou a forma como os shmups eram. Por causa de Space Invaders e Galaga, dois grandes sucessos do começo dos anos 80, a tendência dos shmups era ficar só em uma tela parada, com a nave voando de um lado para outro, atirando em inimigos que viam informações a partir do topo da tela. Ok, fórmula de sucesso, deu certo por um tempo, mas um dia ia acabar, né? Na época, a Namco, que era um gigante dos arcades, vinha com força total entre os anos de 1980 e 1982. E ela tinha lançado um monte de jogos que são referência até hoje, como, por exemplo, Pac-Man, Pole Position, Dig Dug e Klax. Eles já haviam se inspirado em Space Invaders para criar Galaxian e depois Galaga, que definitivamente ofuscaram aí o pai de todos os shmups, mas ambos os jogos já começavam a mostrar assim sinais de esgotamento nos fliperamas, até porque, bom, todo mundo copiou eles, né? Se você fizer uma rápida pesquisa no Mummy, você vai ver a quantidade absurda de jogos que são praticamente iguais a Space Invaders e Galaga que surgiram nessa janela de tempo,
E como não podia ser diferente, a fórmula acabou se esgotando e o interesse começou a desaparecer. Scramble, da Konami, vinha fazendo um relativo sucesso e a Namco pensou que, já que era para mudar a fórmula, que fizessem logo uma mudança maior. O novo shmup da Namco usaria 2 botões e Masanobu Endo, um empregado recém-contratado pela empresa, foi encarregado de desenhar os sprites do projeto do novo jogo, cujo nome seria Cheyenne. E bem, como a vida é cheia de surpresas, Cheyenne nunca foi lançado. O jogo era para ser baseado na Guerra do Vietnã e o jogador controlaria aí um helicóptero, mas aconteceu que deu tudo errado. E o programador principal teve que sair do projeto. E o Masanobu Endo, que era só o cara dos sprites, virou o novo líder do projeto e resolveu mudar um bocado o jogo. E agora sim, ele viria a se chamar Chevios, que chegou nos fliperamas em 1983. A principal marca de Chevios que o Masanobu Endo fez questão de deixar no jogo foi o conceito de Sekaikan. E bom, temos que falar desse termo porque ele foi o que mudou tudo nos shmups daqui pra frente. Sekaikan é uma palavra japonesa que pode ser traduzida como senso de mundo ou percepção da realidade. A palavra se refere à maneira como uma pessoa percebe e entende o mundo ao seu redor com base na sua experiência pessoal, cultura, crenças e valores. Mas hoje, em termos de game design atuais, ela pode ser traduzida como construção de mundo ou, como é conhecido em inglês, world building. Sim, porque, como você pode ter notado, não tem muita construção de mundo nos jogos da época, né? Por exemplo, quem são os invasores do Space Invaders, né? Os insetos do Galaga são abelhas ou moscas, né? De onde eles vieram? Por que eles vieram invadir a Terra em si? Por que o Pac-Man come pastilha num labirinto e foge de fantasma? Bom, sabe qual era a resposta da época para isso? Nenhuma. Simplesmente isso não era relevante. Ninguém se preocupava em criar o ambiente do jogo, em dar um senso de realidade, uma noção de existência a ele. E em Chevios, bom, isso foi bem diferente. Claro que não se compara com o lore complexo dos jogos atuais, né? Hoje, qualquer Metroidvania ou roguelike indie tem páginas e mais páginas de roteiro, mas em Chevios eles tomaram o cuidado de construir um mundo por trás e meio que contar uma história. E ainda que em momento nenhum do jogo a história seja contada explicitamente, o que torna a coisa ainda mais genial, porque você simplesmente percebe ela. Em Chevios, a invasão alienígena está acontecendo, mas eles parecem ter alguma espécie de ligação com deuses antigos da Terra, especialmente com civilizações pré-colombianas. Eu digo isso porque a ave de Nazca aparece no jogo, né? E também tem uma porção de pirâmides, e as selvas do cenário indicam que pode significar que o jogo é um voo sobre algum lugar da América do Sul. Foi criada até uma língua própria para o jogo, com alfabeto e tudo mais, que no jogo de arcade não aparece muito, mas nos que vieram depois dele, sim. Tem até sites da internet inteiros dedicados a manter um certo glossário de termos da língua falada no jogo. Chevios inaugurou mais um conceito que permanece até os dias de hoje nos shmups, que é o de scroll vertical. Você vai percorrendo áreas e, bem, as coisas vão acontecendo. Veja que isso parece meio óbvio, mas no Space Invaders e no Galaga, o único pano de fundo é o espaço, e tudo fica por conta da sua imaginação. Em Chevios não, tem uma história sendo contada e cada área nova do mapa que é desbravada mostra isso. Isso também permitiu a implementação de mais um conceito novo, que é o de planos separados. Em Chevios tem uma arma que acerta as naves que estão no mesmo plano do jogador e outra que atira bombas no chão, usando botões de disparo independentes, como em Scramble. Como Masanobu Endo era anteriormente responsável pela arte do jogo, antes de se tornar o diretor do jogo em si, ele fez questão que os sprites tivessem uma qualidade excepcional para a época. E isso produziu o efeito de reflexo de luz nas superfícies metálicas dos inimigos. Em uma época sem qualquer recurso, com pouquíssimas ferramentas, cara, fazer isso simplesmente por um processo manual, praticamente artesanal, imaginando a incidência de luz
e aplicando tons de cinza na animação do sprite, cara, sim, isso foi um feito absurdo que refletiu inclusive no sucesso estrondoso do jogo. Quando eu digo sucesso, entenda, até o momento, o jogo de maior sucesso que havia realmente estabelecido um recorde, digamos assim, era Space Invaders. E bem, esse recorde lendário foi batido por Chevios. Como você pode imaginar, surgiram todo tipo de produtos envolvendo Chevios, incluindo uma história em quadrinhos e um anime que infelizmente nunca foi lançado porque disseram que ficou uma porcaria. O jogo rapidamente se tornou um fenômeno cultural e produziu aí uma tonelada de ports para diversas plataformas de época que vieram depois. E não, eu não pretendo cobrir cada um dos ports que saíram para cada um dos consoles, mas eu vou dar um destaque aqui aos jogos únicos, ou seja, aqueles que você realmente precisa conhecer. Com o sucesso de Chevios, a Namco não perdeu tempo e logo criou uma continuação chamada Super Chevios em 1984. Não houveram assim grandes mudanças no jogo ao ponto de que o jogador, se não prestar atenção, é capaz de achar que está jogando o mesmo jogo, mas não é. Tem inimigos novos, ajustes na dificuldade e os inimigos ficam mais agressivos, mas acabou se tornando muito mais uma versão, digamos, atualizada e expandida do primeiro jogo do que uma sequência propriamente dita. E em 84, Masanobu Ando produziu e lançou Grobda, em apenas 3 meses. Trata-se de um spin-off de Chevios onde o jogador controla Grobda, um dos inimigos, que é um tanque que atira em todas as direções e que pode usar um campo de força. O jogo é extremamente difícil e requer reflexos precisos, mas nem de longe atingiu o sucesso de Chevios. Em Grobda é preciso inclusive tomar cuidado para que o tanque do jogador não invada as explosões que ele mesmo causa, caso contrário ele vai ser morto por elas. O jogo é muito longo e, comparado com Chevios, bastante repetitivo, talvez por isso não tenha aí feito muito sucesso. Após fazer Grobda, a Namco decidiu fazer uma verdadeira continuação de Chevios, e não apenas uma atualização aí com pequenas mudanças, como foi em Super Chevios. Eles queriam continuar se aproveitando da onda de sucesso do jogo, mas o próprio Masanobu Endo não concordou. Ele simplesmente achava que Chevios não precisava de continuação, e, como foi pressionado, acabou deixando a Namco e foi abrir sua própria empresa. Mas claro que Chevios ficou com a Namco e eles começaram a lançar todas as versões que podiam do jogo. Em 1986 foi lançado para o Famicom Chevios Gump no Naso. E sim, antes que você me pergunte, o Famicom já tinha um port de Chevios, tá? Que é o do arcade. Assim como praticamente qualquer outra máquina que rodasse código na época. Lembra que eu havia dito que Chevios foi um sucesso ainda maior que Space Invaders? Então, imagina você se absolutamente qualquer console ou computador da época, seja no Japão ou no resto do mundo, não ia ter um port de Chevios original do arcade, né? Sim, isso definitivamente aconteceu. Tem tanto port que se eu fosse fazer um vídeo só para falar de todos eles, acho que o vídeo teria, sei lá, umas 2 horas de duração, mas não é o caso, não se preocupe. Eu vou falar apenas dos Chevios originais, os jogos que realmente são diferentes um do outro e diferentes da versão do arcade, que é para até não enrolar vocês e respeitar o tempo de vocês e o interesse de vocês no assunto. Em Chevios Gump no Naso, que pode ser traduzido do japonês como o mistério de Gump, praticamente todos os elementos de Chevios estão presentes, porém, o tal mistério do título do jogo é o que causa uma grande mudança na jogabilidade. Além do jogo ser mais diverso que o Chevios original, o jogador precisa fazer certas missões durante os estágios, como destruir certos alvos ou encontrar passagens secretas. Caso contrário, ele vai acabar ficando preso no estágio, em loop, até descobrir como sair. O problema é que a dificuldade vai aumentando a cada loop, dificultando a vida do jogador. Esse também foi o primeiro Chevios a ter power-ups, coisa que deixou o jogo bem mais divertido. Como você pode imaginar, por se tratar da primeira continuação oficial de Chevios, o lançamento de Gump no Naso foi acompanhado aí de bastante comoção. Mas o jogo não foi bem recebido, logo
nem chegou a ser lançado fora do Japão. Em 1988, foi lançado Chevios Far Out Saga para MSX2, e se Gunpei no Naso deixou um pouco a desejar, olha, esse jogo aqui restaurou a reputação da franquia em todos os sentidos. Far Out Saga tem dois modos, Recon, que é o port do Chevios original do arcade, aliás, extremamente fiel, e Scramble, que é o modo novo do jogo, com um level design novo, novos bosses, power-ups e até 4 naves para o jogador escolher para jogar uma em cada estágio do jogo. Tem até diálogo entre as fases, enfim, é um jogo muito mais próximo dos team-ups da época que o Chevios original. E se você conhece bem o MSX, você deve ter notado um fato interessante aqui. São raros os jogos realmente bons da Namco para a plataforma. Geralmente eles são ports bem fracos, mas bem simples mesmo, muito diferentes dos originais de arcade, com exceção de Map e Pac-Man. Como que então a Namco conseguiu produzir um Chevios tão fantástico assim para o MSX2? Bem, verdade seja dita, é que não foi a Namco que fez, né? Chevios Far Out Saga foi programado pela Compile. O líder do projeto foi Masamitsu Nitani. E o MSX foi escolhido para receber o jogo porque a plataforma ainda era bem popular no Japão da época e a Compile tinha muita experiência no desenvolvimento de jogos para ela. Ou seja, não está nem um pouco errado falar que Chevios Far Out Saga é talvez aí um primo de segundo grau de Aleste. Por falar em MSX, ainda tivemos para essa plataforma a XVM, um jogo que se passa no universo de Chevios, mas não é muito claro se é uma sequência do primeiro jogo não. XVM foi lançado em 1989 na edição número 1 da Namco Community Disc Magazine, uma revista digital que a Namco produzia na época. Como se trata de um jogo de MSX1 e que saiu em uma revista, ou seja, ele não era nem um lançamento comercial, né? Não dava para esperar muito de XVM. Aliás, eu nem sei porque que a Namco insistiu em colocar esse jogo na cronologia do Chevios, porque ele é completamente diferente. O level design é esquisito, os inimigos também, e nem a sua nave parece a Solvalo, que todo mundo conhece desde o primeiro jogo. Para você ter uma ideia, esse jogo é tão raso, tão meia boca, que eu, que virei a biblioteca da MSX do avesso quando mais novo, só fui descobrir ele quando estava fazendo pesquisa para esse vídeo. Ou seja, ninguém queria jogar isso não, cara. E vai por mim, você também não quer, tá? O jogo parece ter sido feito pelos estagiários, e olha, os estagiários estavam de muito mau humor, viu? Estavam putos com o chefe. Olha só do que eu te salvei, hein? Depois me agradece aí, falou? Mas voltando a falar dos jogos bons, né? Também saiu uma versão de Chevios para PC Engine, no mesmo formato da de MSX, contendo um port idêntico ao de arcade e uma versão mais próxima de um shooter mais moderno do fim dos anos 80, com power-ups, naves novas, música, bosses, estágios com level design melhor, etc. O nome permaneceu o mesmo do MSX, Chevios Far Out Saga, que também foi desenvolvido pela Compile, mas é um jogo totalmente diferente. Diferente da versão do MSX, no modo Far Out você joga com diferentes naves, mas não pode escolher a ordem que vai pegar elas, e o level design é todo diferente. A música aqui é espetacular, assim como os gráficos, tornando o Chevios Far Out Saga de PC Engine praticamente um título obrigatório da biblioteca desse console. E em 1991, o primeiro Chevios que não é um shmup foi lançado para arcade. Solvalo, que leva o nome da nave principal, é uma versão rail shmup no universo de Chevios, só que agora a visão do piloto é de dentro da nave, similar a Starblade. Assim como nos outros jogos, o jogador tem à disposição uma arma para acertar alvos no ar e outra na terra, mas agora a sua nave aguenta até alguns tiros. Solvalo ficou preso aos arcades por muito tempo, e só foi ser lançado para uma plataforma doméstica em 2009 para o Nintendo Wii via Virtual Console. Mas você pode jogar ele no MAME também se você quiser. Mesmo no Wii, esse jogo nunca foi lançado fora do Japão, ou seja, ficou bem restrito mesmo. E se formos pensar bem, Solvalo não é um Chevios de arcade mesmo, né?
Ele é um jogo de arcade naquele universo, com a nave do jogo, mas convenhamos que ele não tem muito de Chevils ali, afinal, jogar um rail shmup e um shmup vertical são duas experiências bem diferentes e eu não vou ser nem maluco de dizer o contrário. Pensando nisso, em 1995 a Namco lançou Chevils Arrangement, que foi uma grata sequência da cronologia de arcade, afinal, desde Super Chevils, que saiu em 1984, que não saiu um Chevils novo para arcade. Eu digo um Chevils assim, Chevils de verdade, Chevils mesmo, se é que você me entende. E olha, posso dizer que eles acertaram demais aqui. Chevils Arrangement é o oposto completo de Soul Valor. A Namco realmente recriou o jogo todo original para os padrões de 1995, atualizando ele, mas sem abandonar a fórmula. Se formos pensar, em 1994, cara, já tinha Batsugun e Dodonpachi. Afinal, foi o surgimento dos shmups Bullet Hell que eram a grande tendência, né? Mas a Namco optou por manter o jogo tão clássico quanto possível e fez um trabalho magnífico. Chevils Arrangement sofreu atualizações sem perder a personalidade, o que é sempre um desafio. Imagina alterar um jogo de mais de 10 anos de idade, com fórmula consagrada, e fazer com que ele continue sendo o mesmo. Bom, eles conseguiram. Power-ups estão lá, assim como a música de fundo, fases bem estruturadas, chefões, tudo que um shmup dos anos 90 tem direito. Ainda tem 3 áreas secretas que se abrem se o jogador não usar continue durante o jogo, o que torna as coisas mais interessantes. Os gráficos foram todos redesenhados, mas mantendo a estética original e incluíram ainda uma opção para segundo jogador que usa uma Soul Valor dourada. Sério, olha que coisa mais linda essa Soul Valor dourada, cara. Eu queria poder jogar com ela em vez do original. Mas antes de sair procurando Chevils Arrangement no Mami, deixa eu te ajudar. O jogo não está disponível lá com esse nome. A ROM que você tem que rodar é a do Namco Classic Collection Volume 1 e também no pacote Chevils 3D G+. Por falar nessa sequência, ela é um pacote bastante completo para fãs de Chevils que tinham um PlayStation. Nela vinham os jogos Chevils, Super Chevils, Chevils Arrangement, esse que eu acabei de citar, e também o Chevils 3D G, que é um jogo que foi lançado para arcade em 1996 e um ano depois para PlayStation. Assim como muitos jogos que foram lançados do meio para o fim dos anos 90, essa foi uma tentativa de recriar o Chevils usando uma engine 3D, mas sem mudar demais o esquema do jogo como aconteceu em Soul Valor. Chevils 3DG é um shmup de scroll vertical, visto por cima assim, mas todo feito em 3D. Assim como Chevils Arrangement, é possível pegar power-ups, mudar de armas e jogar com 2 jogadores simultâneos. Apesar de todos os esforços, o jogo ficou, digamos, esquisito. Eu não sei explicar direito o motivo, não sei se é a câmera que fica girando demais, se os gráficos parecem muito feios, muito simples para a época, se as armas que não fazem sentido nenhum, mas ao menos para mim o jogo simplesmente não funcionou. Tem jogos que simplesmente não precisam uma versão 3D, eles já são bons da forma como foram concebidos, e Chevils é um excelente exemplo. Essa tentativa de recriar um Chevils 3D que foi o Chevils 3DG só serviu para provar essa minha teoria. Em 2009, veja bem, 2009, saiu mais um capítulo da história de Chevils, retornando dessa vez para as raízes do jogo. Chevils Resurrection foi lançado como parte da coletânea Namco Museum Essentials, que é exclusiva do PlayStation 3 e é uma maravilhosa adição à série. O jogo foi feito totalmente com gráficos em alta resolução, mas mantendo a jogabilidade clássica. Em resumo, Chevils Resurrection é tudo que um fã de Chevils pode querer em um videogame moderno. O jogo é simplesmente lindo, joga bem, é desafiador e não ofende assim quem conhece a história do jogo, né? A origem dele, ou seja, é um título praticamente perfeito. Mas espera aí, porque foi que você falou praticamente perfeito? Se ele é tão bom assim. Bom, porque ele não pode mais ser comprado, tá? O Namco Museum Essentials foi retirado da PSN e com ele o Chevils Resurrection. O jogo também não foi lançado em formato físico, o que é uma pena.
porque eu seria o primeiro a querer um disco para coleção, só por causa desse título. E se você é um desses que defende o fim do formato físico, pensa um pouco nisso. Chevios Resurrection é uma sequência digna do nome que a série tem, e ainda conta com uma mecânica de escudo que protege o jogador de alguns tiros. Também tem alguns power-ups e um modo de 2 jogadores que, por sinal, é bem necessário, porque o jogo é muito difícil. A biblioteca de shmups do PlayStation 3 não é lá grandes coisas, mas esse é um jogo que vale a pena ser revisitado por quem é fã de Chevios. Uma pena que hoje isso só seja possível através da pirataria, mas quem sabe a Namco não relança esse jogo para algum console moderno, não é mesmo? Afinal, uma coisa que a Namco adora fazer é relançar título. E estes foram todos os jogos únicos da série Chevios lançados até o momento. A minha recomendação é jogar o original, depois Super Chevios, depois os 2 Farther Saga, o de MSX e o de PC Engine, Chevios Arrangement e Chevios Resurrection. E você vai ser uma pessoa mais feliz se fizer isso. O resto, cara, são meras curiosidades que, sim, você pode passar sem jogar, mas esses que eu indiquei valem muito a pena. E era isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou desse dossiê, deixa o seu like, considere assinar o canal e deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Afinal, eu preciso saber se você fala Chevios como eu ou Zivios como os gringos e qual é o seu capítulo favorito dessa saga. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado e a gente se fala no próximo vídeo. Abraços e fui!